Glória a Deus. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos, se puderem, abrir a Bíblia comigo no livro de Apocalipse, fazendo favor, no capítulo de número 20. Glória a Deus. A partir do versículo de número 11, tá bom? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela sua misericórdia de nos conceder essa rica oportunidade e essa grande responsabilidade também, de estar compartilhando com os irmãos as Sagradas Escrituras. E é claro, nosso pastor, presidente, pastor Geraldo, pastor Emerson, vice e todos os irmãos que intercedem por nós no ministério. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, também me ajuda no ministério através da intercessão em meu favor. Apocalipse capítulo 20, os irmãos encontraram, versículo 11, amém? Diz assim a palavra de Deus: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, feche seus olhos. Pai, que o Senhor possa transmitir à tua igreja nesta manhã aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração. Que nesta manhã haja salvação, restauração, cura, libertação, e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Eu te peço em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, se assentarem. Glória a Deus. Estamos felizes por este momento. E, ao mesmo tempo, posso dizer, um pouco triste de não ver muitos irmãos aqui nesta manhã, no qual a gente vai estar falando de um assunto extremamente importante, que não se ouve muito nas igrejas, mas nós temos a liberdade, a oportunidade nessa igreja de transmitir isso para os irmãos, aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. E no andamento do culto, vem sempre a confirmação do que vai ser tratado na mensagem, amém? E a gente pôde ver isso desde a leitura oficial, como também nas orações, também nos louvores, e nós temos uma esperança, amém, igreja? A igreja de Jesus tem uma esperança, que é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 14, versículo 1 e diante, vai dizer: Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu vou vos preparar lugar, também virei para buscar a todos, para que onde eu estiver, estejam vós também. A nossa esperança é a volta de Jesus. Essa tem que ser todos os dias a nossa visão, a nossa mente, nosso coração. Porque mais que as adversidades venham na contramão da verdade e tenta fazer-nos desistir, mas sempre possamos lembrar dessa promessa de Deus, que é a volta de Jesus. Porque este mundo aqui, ele é um mundo passageiro, no qual a gente temos alegrias, temos momentos de felicidade com a família, com os amigos, com os irmãos em Cristo. Hoje, em uma data especial, que é comemorado o Dia das Mães no Brasil, e hoje também nós estamos aqui nos alegrando com as mães.
São momentos lindos, mas que passam. Mas é porque Deus tem algo muito melhor do que este mundo para nós. Este mundo não vai nos trazer a solidez, a felicidade eterna que está só no Senhor Jesus Cristo e na eternidade que Ele tem preparado para nós. Mas muitos não terão a alegria de morar com o Senhor por toda a eternidade. Porque o Senhor Jesus, Ele, como a Bíblia Sagrada diz, Ele é o amor. Deus amou o mundo. Então, o amor dele, ele é incomparável, é inigualável. É um amor infinito. E é um amor tão grande que hoje ele se coloca como nosso advogado para estar sempre olhando as nossas causas, as nossas situações do dia a dia, intercedendo por nós diante do Pai, para que tenha misericórdia de nossas vidas, porque pecadores somos. Vivemos num mundo de trevas, sujeito a cada um aqui a pecar. Mas Jesus é o nosso advogado. E Ele morreu na cruz por um objetivo, por um propósito, que é nos dar a primeira oportunidade, uma segunda chance de nós morarmos com Deus por toda a eternidade, que foi Deus, a criação dos céus e da terra, a vontade de Deus, que é a sua maior criação, que somos nós, os seres humanos, que fomos formados à sua imagem e semelhança, pudessem morar com Ele por toda a eternidade. O homem falhou, pecou, mas o Senhor não desistiu de nós, tanto que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, no Calvário. E foi uma morte que valeu a pena, pois Ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa é a esperança da igreja, a sua volta. Hoje vamos tratar do tema chamado o Grande Trono Branco, ou também conhecido como Juízo Final. É o último evento, ou penúltimo evento, antes da Nova Jerusalém, que virá dos céus para nós morarmos com o Senhor por toda a eternidade. Mas vai ter um evento muito forte, que é o Grande Trono Branco. Para a gente falar sobre esse evento, é importante nós voltarmos um pouco e falarmos rapidamente, em um pequeno resumo, sobre o que antecede o julgamento final, o Grande Trono Branco. Se os irmãos, eu preciso muito da atenção dos irmãos, para que os irmãos possam entender. Eu creio que muitos já ouviram essa palavra, talvez outros não, mas que tanto eu quanto você saímos daqui com muito temor. Amém. Se nós já tivemos temor a Deus, se nós temos temor ao Senhor, que hoje esse temor possa aumentar mais ainda. Amém? Glória a Deus. O que antecede o trono branco e que a igreja espera é a volta do Senhor. Nós sabemos que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, vai falar do evento do arrebatamento da igreja. Jesus virá pela primeira vez o seu retorno aqui para buscar a sua igreja. Nesse primeiro momento, Jesus não vai vir aqui à terra. Ele vai encontrar com a igreja nas nuvens. A Bíblia vai dizer que ao soar da última trombeta, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Porém, antes, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, nós, aqueles que estiverem vivos nesse dia, eu creio que é um grande privilégio, serão arrebatados e subirão e encontrarão com Cristo nas nuvens, nos ares. Então, nesse dia, só a igreja verá Jesus. O povo da terra não terá encontro com o Senhor nesse dia. Ele não virá à terra, encontrará com a igreja nas nuvens. Então, nesse tempo, será um tempo para a igreja de grande regozijo, de grande gozo, que nunca nós sentimos na vida. Por isso que a nossa felicidade aqui é muito momentânea. A nossa alegria aqui passa muito rápido. Mas para quem já teve experiências com o Senhor, através de sonhos, através de visões, tem toda a certeza para declarar: é uma alegria incomparável. O Senhor já me deu essa oportunidade de sentir uma alegria, um gozo
que não tem como explicar. É por isso que eu não perco a minha fé no Senhor, independente das situações que a gente vive aqui nessa terra. E o Senhor vai buscar essa igreja para viver esse tempo. Eu também preguei aqui um tempo atrás, se os irmãos vão lembrar comigo, que o Senhor me deu uma mensagem sobre os 7 anos após o arrebatamento da igreja. Os irmãos, quem estiver aqui, estão aqui nessa manhã, que ouviram essa mensagem. Os 7 anos após o arrebatamento. O que vai acontecer? Não vou pregar sobre isso hoje, mas é bom relembrar rapidamente. Após o arrebatamento da igreja, vai ter eventos nos céus, nas nuvens, como também aqui na terra. Enquanto a igreja de Jesus foi arrebatada, foi arrancada dessa terra e se encontrará com Jesus Cristo nas nuvens, aí terá 2 eventos sobrenaturais. O primeiro será a entrega dos galardões. O Senhor vai entregar galardões aos justos que fizeram nessa terra aquilo que somou, aquilo que engrandeceu o nome do Senhor para a glória de Deus. É o tribunal de Cristo. Nesse tribunal, só os cristãos vão estar ali presentes, só os crentes, os convertidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Só eles estarão ali participando desse tribunal, que não é para julgar sobre a sua salvação, porque nós já estaremos salvos com o Senhor, mas sim para que você possa receber o seu galardão conforme a obra que você fez aqui nessa terra. A quantidade da obra é mínimo se comparado à qualidade da obra. Quando a pessoa com qualidade faz por amor, faz para que Deus seja glorificado e que a alma se rende aos pés do Senhor, o Senhor se agrada muito do que aqueles que pregam muito, mas o coração é duro, mas o coração falta o perdão, mas quer se exaltar, quer que a mídia fale dele, quer se colocar maior do que o Criador. São obras que Deus vai passar pelo fogo. E aquelas que ficarem sem queimar, aleluias, o galardão as pessoas receberão. E aqueles que as obras se queimarem não vão receber galardão, porém serão salvos. Após esse momento vai haver ali a bodas do Cordeiro. Nada mais é que é o casamento do noivo com a sua noiva. A igreja que somos nós, a igreja ataviada, a igreja imaculada, a igreja pura, que vai encontrar com o Senhor Jesus e realizar esse grande casamento de Cristo em sua igreja. Aleluia. Nós estaremos fazendo parte, porque nós somos a noiva do Senhor. Enquanto há 7 anos de gozo, alegria, de nós revermos pessoas que nós sentimos falta hoje, que morreu em Cristo, desde as pessoas da nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, os filhos, todos aqueles que se converteram e aceitaram Jesus, nós teremos a oportunidade de reencontrá-los. É uma promessa de Deus para todos nós. Encontraremos também os profetas, discípulos, homens e mulheres de Deus, que estarão lá conosco nesses dias. Mas, enquanto lá no céu a festa, são 7 anos de festa, imagine que nós fazemos festa aqui de casamento, algumas horas da noite. Em alguns países, fazem 2, 3 dias de festa de um casamento. Mas nesse tempo, a igreja casando com o noivo Jesus, serão 7 anos de festa. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas aqui na terra haverá também o evento da grande tribulação. Haverá o tempo onde o anticristo vai se revelar. Porque mesmo que ele já esteja em nosso meio, ele será só revelado quando a igreja subir para o alto.
E o anticristo vai se mostrar uma pessoa carismática, querendo ajudar em um período de caos na terra, pois a igreja vai subir. E quando a igreja subir, acidentes vão ocorrer, porque crentes estarão dirigindo carro, aviões, navios. Então, vários desastres vão acontecer. E o anticristo vai chegar para ser aquele homem que vai tentar, vai se demonstrar amor pelas pessoas, dando ela uma paz nesse momento difícil. Nesse momento onde as pessoas vão estar carentes e algo muito fácil de ser bajulados. E o anticristo vai então, juntamente com o falso profeta, começar a obra que ele tem aqui nessa terra, onde ele vai ter 7 anos, e durante 7 anos, os 3 primeiros anos e meio, ele vai ser esse homem dessa falsa paz. Mas ele quebra essa aliança nos outros 3 anos e meio dos 7 anos, revelando quem realmente ele é, se dizendo maior do que Deus, assentando-se no trono de Israel. Ali em Jerusalém, o povo israelita vai ver que ele não é o Messias que eles imaginavam que ele seria, por causa das boas ações. Mas ele vai se revelar, e ali vai ter momentos de dor, momentos de tristeza, onde pessoas vão passar fome, onde pessoas vão morrer, onde pessoas vão ser dilaceradas, até porque ele vai oferecer nos primeiros 3 anos e meio uma marca, no qual será colocado na testa, como também na mão direita. Mas quando ele se revelará quem realmente ele é, não vai ter mais como ter opção de escolha. Ou você aceita, ou você morre. Ou você aceita para você se alimentar, ou você fica com fome e vai superando até o tempo você conseguir ficar sem comer. Então vai ser os dias que as pessoas muitos vão se render à marca da besta. Que hoje temos aí alguns exemplos que chip ali, chip aqui, algo para melhorar, algo para facilitar, algo para você não carregar mais a sua identidade, o seu cartão. Em países já tem esses recursos modernos e que muitos hoje aceitam porque é coisa moderna, é coisa que está me ajudando. Mas naquele tempo, quando o anticristo exigir a marca da besta, muitos vão achar, pois, mas isso lá atrás eu já via, não é nada, é coisa simples, eu não vou passar fome aqui por causa apenas de uma marca. Mas aquela marca vai ser o decreto das pessoas serem lançadas no lago do fogo. Irmãos, é muito sério esse tempo, mas se nós permanecermos na presença de Deus, se nós nos arrependemos dos atos, das atitudes que nós temos feitos, e se voltar para Cristo, ainda nós temos a esperança, porque Jesus não vai falar o dia que ele vai voltar. Mesmo que muitos historiadores, homens que queiram saber a data, o dia, a hora que o Senhor Jesus vai voltar, ninguém tem essa data, somente o Pai. Então nós devemos fazer o quê? Ficar vigilantes, atentos, como se fosse agora a sua volta. Temos que viver como se Jesus voltasse agora, isso em todos os dias, sempre nos arrependendo, porque somos falhos, e queremos voltar, ter comunhão com o Senhor, sentir a presença do Senhor. Isso não pode faltar na nossa vida. E a igreja então estará com o Senhor. E após esses 7 anos, quando Israel será atacada por várias nações, comandada por anticristo
e pelo falso profeta, para destruir Israel, quando aqueles que não se renderam à besta, não aceitaram a sua marca, estão lá ainda resistindo, e eles estarão sendo cada dia mais afrontados, apertados a desistirem da sua fé. E quando Israel pensa que será destruída, a Bíblia diz que Jesus vai descer em um cavalo branco, com a igreja, e na sua coxa dizendo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E com o sopro da sua boca, todo aquele exército será destruído, em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluias. E a Bíblia vai dizer que o anticristo, o falso profeta, serão acorrentados e lançados no lago de fogo. Após isso, meus irmãos, vai haver um evento que antecede ainda o grande trono branco, que é o milênio. É o tempo que a igreja do Senhor, aqueles que já estão com Jesus, ressuscitaram, que têm os seus corpos transformados, como diz 1 Coríntios capítulo 15, a igreja do Senhor, juntamente com aqueles que vieram da grande tribulação, aqueles que resistiram à marca da besta, aqueles que morreram na grande tribulação também serão ressuscitados, para que eles possam fazer parte do milênio, onde a igreja e o seu povo vão estar, aleluias, estarão liderando o período de 1000 anos na terra. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 20, e 1, 2 e 3, vai falar sobre esse tempo. Quero ler. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e tinha grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois disso importa que seja solto por pouco tempo. Então, o anticristo e o falso profeta já estão no lago de fogo. Agora o diabo, Satanás, esse será acorrentado por Deus, para que ele não mais venha levar as pessoas a pecarem. Ele será preso até que os 1000 anos se passam. Então vai ser um tempo maravilhoso com o reinado de Jesus Cristo. Ele estará reinando nesse tempo com a igreja do Senhor. Glória a Deus. E ali haverá, claro, pessoas nascendo, pessoas crescendo, pessoas vivendo o tempo do reinado de Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Quero ler também Apocalipse, capítulo 20, agora 4, o 5 e o 6, vai dizer: e vi tronos. Quem viu? João, a ilha de Patmos, nesse tempo que ele esteve ali, tendo a revelação de Jesus. E vi tronos e assentaram sobre eles. E vi tronos, ou seja, no plural, tronos, e assentaram sobre ele. Quem? Jesus e a igreja. E foi-lhe dado o poder de julgar. Quem? Jesus. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem nas suas mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que eles resistiram, que vão resistir no tempo da grande tribulação. É muito bom, irmãos, que nós não passamos por esse período. É muito bom que nós aceitamos Jesus hoje, vivemos Jesus hoje.
aceitamos o seu sacrifício, o seu derramamento do sangue hoje. Porque naquele período as pessoas que estarão lá terão que derramar o seu próprio sangue, a sua própria vida. Então nós temos a oportunidade de hoje ter essa comunhão com o Senhor Jesus e ser levado por Ele, como muitos já foram levados, né, individualmente, mas também aqueles serão levados coletivamente no arrebatamento. Aleluias! Continuando aqui, no versículo 5, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, a primeira ressurreição é do povo de Deus, quando o Senhor Jesus voltar e levar a sua igreja, e também essa etapa dos cristãos que não vão se render à marca da besta da grande tribulação. Eles vão passar também por essa primeira ressurreição. Bem-aventurados aqueles que participarem da primeira ressurreição. Versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Então, haverá esse reinado. Aleluia. Glória a Deus. Após os 1000 anos, irmãos, então chega o tema dessa mensagem. Glória a Deus, que é o grande trono branco, também conhecido como juízo final. Aleluia. Irmãos, quem vai passar por esse trono branco? Julgamento final. A igreja vai passar? A igreja não vai passar por esse período, irmãos. Aleluia. A igreja que já foi arrebatada, que teve os seus corpos transformados, agora está reinando com Cristo. E eu quero ler que Hebreus 9, 27 vai falar sobre a morte. 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disso o juízo. Ou seja, quando as pessoas morrem aqui, o corpo vai para a terra da onde ela veio. A alma dela fica em um local chamado Hades. Estou falando daqueles que não morreram, aqueles que morreram sem Cristo. Estarão em um local chamado Hades, o inferno. E o espírito volta para Deus. Nesse tempo, esses que morreram sem Jesus, eles passarão pela a segunda ressurreição, que daqueles que não morreram, que morreram sem Jesus. Eles serão ressuscitados para passar pelo grande trono branco. Quero ler também Apocalipse, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quero estar destacando os versículos, irmãos, para que os irmãos possam entender, compreender que a palavra de Deus está se confirmando. E nós devemos atentar todo dia a palavra santa do Senhor. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Aleluias. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Também está escrito: e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então o povo de Deus separado para receber os seus galardões, mas o juízo vindo ao povo ímpio, aqueles que não creram no Evangelho de Jesus Cristo. João 5, capítulo 22, quero compartilhar com os irmãos também esse versículo. João 5, 22 vai dizer:
E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Ou seja, quem vai julgar é Jesus Cristo, que é o nosso advogado hoje, mas naquele tempo vai ser o grande juiz. Versículo de número, esse mesmo João 5, agora versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, o povo de Deus passou pela ressurreição da vida, estar com Cristo. Mas o povo ímpio vai passar pela ressurreição da condenação. E ali vai acontecer o juízo final. Até esse tempo, irmãos, já foram lançados no lago de fogo o anticristo e um falso profeta. No tempo do grande trono branco serão lançados também outros que estarão ali por toda a eternidade na condenação no lago de fogo. Aleluias. Irmãos, quem serão julgados? Os ímpios, os desviados, os que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que aceitaram Jesus, mas depois se afastaram do caminho do Senhor, e hoje vivem uma vida sem comunhão com Deus, no pecado. Estarão passando nesse julgamento aqueles que se acham mais santos que os outros, que pregam, que cantam, mas a Bíblia vai dizer: Senhor, Senhor, não pregamos no teu nome? Não fizemos milagre no teu nome, o Senhor Jesus Cristo? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, enquanto as pessoas estão vendo a aparência da pessoa, o Senhor está vendo o que acontece dentro da pessoa. Então, muitos que se acham que já estão com o seu nome escrito no livro da vida, mas estão vivendo uma vida de pecado, cuidado. Volte para Deus, se arrependa, para que seu nome esteja lá no livro da vida, porque aqueles que não forem achados no livro da vida passarão pelo julgamento, e esse julgamento é para condenação. Os que estiverem lá, irmãos, já estarão condenados, mas o Senhor é o justo juiz. Eu gostaria, se pudesse, todos os irmãos que tiverem que sair da igreja, voltem rápido, porque é uma palavra poderosa, forte. Se puderem, vão estar ouvindo essa mensagem. Se puder evitar a saída para fora, porque, pastor Emerson, todos nós que pregamos a palavra, você que vem aqui na frente, que tem oportunidade, e você transmite a mensagem de Jesus, você fica triste quando alguém sai. Eu fico triste, irmão. Eu fico triste. Por isso eu me dou minha própria vida como exemplo para não fazer isso. Glória a Deus. Pastor Elton, o que ele acha? Ele acha que é o pastor da igreja? Não sou não, irmão. O pastor da igreja é o pastor Geraldo, o anjo dessa igreja. Mas eu coopero com o reino de Deus. Eu acho importante nós estarmos atentos a tudo que se acontece na igreja. Você tem liberdade ao banheiro, você tem liberdade de beber água, mas se puder ficar, fique, não perde nada. Não deixe que nada se distraia, nem a pessoa que está do seu lado, nem o celular, nada distrai você, porque a mensagem, a palavra de Deus, eu e você somos privilégios de ouvir essa mensagem, essa palavra. Vamos dar valor à palavra, porque nós seremos julgados pela palavra. Abrirão livros nesse dia. Eu já pego esse gancho para falar dos livros, porque nós lemos aqui Apocalipse capítulo 20. Aleluia. Que o Senhor estará num grande trono,
João diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. Ou seja, o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, a grandeza de Jesus é tão grande que os céus e a terra recuaram. Temor ao Senhor. Glória a Deus, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. E João diz que viu tronos grandes e pequenos. Perdão, e vi mortos, pequenos e grandes, ou seja, do mais rico ao mais pobre, do mais conhecido ao menos conhecido, do mais bonito ao menos bonito, do mais gordo ao mais magro. Grandes e pequenos estarão nesse julgamento, onde o Senhor jamais fez acepção de pessoas. E abriram-se os livros, plural, livros. E se abriu outro livro, que é o livro da vida. Não vou falar de todos os livros, porque geraria mais tempo. Mas quero destacar que haverá livros ali, serão abertos da lei, como diz Romanos 2,12, do Evangelho, como diz João 12,48, livro da consciência, como diz Romanos 2, do 15 ao 16, o livro da natureza, como está escrito no Salmo 119, do 1 ao 3, o livro das palavras, Marcos 12, versículo 36 e 37, vamos ler, livro das palavras, Lucas 12, 36 e versículo 37, o que diz? Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Marcos, né? Perdão? Marcos 12, obrigado, pastor Edson, está aqui me ajudando, glória a Deus. Marcos 12, versículo 36 e 37, o que diz lá? Eu disse Marcos, mas não é Marcos, é Mateus. Amém, irmãos? A gente erra também, a gente não é perfeito. Mateus 12, 36 e 37, vai dizer: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Ou seja, muitos serão ali condenados por causa da palavra. Vigiemos quando falarmos, quando a ira bater em nós. Não abre a boca para falar palavras que venham prejudicar a vida de alguém, e até mesmo matar alguém por causa da palavra. Muitos serão condenados por causa da palavra, daqueles que falam mal das pessoas, daqueles que lançam maldição na vida das pessoas, daqueles que blasfemam contra o Evangelho, blasfemam contra o reino, blasfemam contra o Espírito Santo. Pessoas que vêm na igreja apenas para observar o erro das pessoas e depois fofocar lá de fora, pelas palavras serão condenados. Deus amado. Tiago nos dá um aviso: cuidado com as palavras. Ela é um pequeno membro do corpo, mas pode fazer um estrago muito grande. Um estrago muito grande. Vai ter o livro das obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, vai dizer, nós lemos isso aqui agora, né? Então, nós, como já lemos Apocalipse 20, 12, eu tenho outro versículo aqui, que está em Jeremias 17, 10. Glória a Deus. Tenho que ser mais rápido por causa do tempo, que teremos aqui algo bonito para as mamães, né? Jeremias 17, 10 vai dizer: eu, o Senhor, esquadrinho o coração
e provo as entranhas. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Ou seja, o Senhor sabe o que se passa nos nossos corações e as obras que nós fazemos. E as obras dessas pessoas que estarão lá, elas serão vistas, mostradas, como elas fizeram e por qual motivo elas estão lá. Amém, irmãos? Essas obras é dos condenados, das pessoas que já estão lá no juízo. Nada a ver com o tribunal de Cristo, no qual nós fizemos para o Senhor ali, recebendo os galardões. Então, vamos saber discernir, separar aqui. E o último livro é o livro da vida, que o apóstolo João dá esse destaque, o livro da vida. O livro da vida é aquele no qual eu e você, o nosso nome tem que estar lá. Aleluia. Nosso nome tem que estar lá, irmãos. Eu creio. Se eu e você hoje temos dúvida, devemos rever o nosso conceito, se arrepender, ser humilde, voltar para Jesus e querer: Jesus, coloca meu nome lá no livro da vida. Por favor, Jesus, coloca o meu nome no livro da vida. Apocalipse 20:15 que nós lemos é aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aleluias. Irmãos, já estão lá o anticristo no lago de fogo. Já está lá o falso profeta. E agora será jogado lá o diabo, aquele que atormentou as pessoas. Agora vai ser lançado também lá as pessoas que foram condenadas nesse grande trono branco. E também vai ser lançado, como o versículo 4 diz, a morte e o inferno. A morte que é o último a ser aniquilado. Aleluia. Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, a morte, o estado que é a morte e o lugar do inferno, esses dois também serão lançados no lago de fogo. E também aqueles que não forem achados no livro da vida. É o momento de nós refletirmos e olhar para nós mesmos diante de um espelho e dizer: será que eu estou salvo? Será que o meu nome está escrito no livro da vida? O que eu preciso para ter meu nome escrito no livro da vida? O Senhor nos aconselha é estar em santidade. Aleluia. Vai dizer a Bíblia Sagrada: seguir a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. A santificação tem que ser algo cotidiano na nossa vida. Temos que buscar ter relacionamento com Jesus. Aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. Mas se nós pecamos, ainda nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, para nos perdoar conforme o nosso arrependimento, para que nosso nome venha ser reescrito no livro da vida. Eu creio que a maioria que está aqui na igreja hoje é crente. Nós devemos estar atentos e nos preocupar com os outros também. Essa semana eu fiz vários convites, irmãos. E é batalha espiritual muito grande. E agora vem as justificativas. Não posso, não deu para ir. Porque a partir do momento que você vai pregar, lançar o Evangelho de Jesus Cristo, no mundo espiritual, ao Satanás tentando impedir de todas as formas as pessoas ouvirem a verdade, o conhecimento da verdade. Glória a Deus. Agora as pessoas precisam de apoio,
de oração, mas elas também têm que querer estar ouvindo a mensagem, a palavra. Elas têm que querer ser transformadas. Elas têm que querer ser libertos no nome de Jesus. E nós, departamento de missões, os obreiros, os membros da igreja, você que está aqui nesse momento, que o Senhor te convenceu a estar aqui, você também tem que ter esse compromisso de levar a verdade àqueles que ainda não conhecem. Mas para isso, irmãos, eu e você temos que estar estruturados, firmados em Cristo. Aleluia. Porque eles vão olhar para nós e vão dizer: mas como eu vou na igreja com você se nem você está indo, nem você está firme? Você lá é alguém muito santo, mas chega aqui fora, você é outra pessoa. Você tem outro tipo de caráter. Aqui você é um santo, mas em casa você briga com a esposa, briga com os filhos, não respeitam, xingam, agride. O Senhor, os olhos do Senhor estão para todos. Glória a Deus. Nada pode estar afastado dos olhos do Senhor. Nada encoberto que o Senhor não possa olhar. Vamos finalizar, irmãos? Eu queria falar mais coisas aqui, mas não vou. Eu já passei por horário. Eu sei que tem algumas unidades aqui. Então, irmãos, para finalizar, quero deixar para vocês, tinha vários versículos aqui, mas eu anotei. Mas para finalizar, 2 Pedro, amém? 2 Pedro 3, do 8 ao 13. Foi louvor aqui, quem prestou atenção, foi falado aqui sobre esse versículo. Confirmação. João 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha, atentos, irmãos, o Senhor não retarda, Ele não atrasa a sua promessa, Ele não falha a sua promessa. Ainda que alguns, e como tem muitos, que alguns têm por tardia, está demorando, não vai vir nada, mas Ele é longânimo para convosco, ou seja, Ele é bondoso, misericordioso, Ele não quer que ninguém se perca, não querendo que alguns se percam, senão que todos, aleluia, Senhor, e arrepende-se. Mas um dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Há tempo de arrepender. Pode ser hoje. Quero convidar a igreja a se colocar de pé, por favor. Aleluia. A glória para Jesus. Quero orar por vocês, amém? A palavra, quando nós não somos nada, mas o Senhor nos chamou para ministrar a palavra de Deus, a palavra ela vem contra nós primeiro, irmãos. Ela vem contra a gente para nos confrontar primeiro. E após nós resistirmos a esse confronto, em Cristo Jesus, nós passamos para a igreja do Senhor. Para a igreja possa resistir também ao inimigo. Feche os olhos, vamos orar. Você pode fazer a sua oração e conversar com Deus. Se essa palavra falou o seu coração, tenha liberdade neste momento. Do seu jeito, uma oração mais alta, uma oração mais baixa, você tem a liberdade, pois aqui é a casa de Deus. Meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, quero agradecer a Ti por a mensagem que o Senhor Deus colocou no meu coração, que falou muito comigo, Senhor, e a cada dia mais, Senhor, eu quero ter mais, Senhor, uma vida de comunhão contigo, temendo ao Senhor, Pai, e desejando a sua volta ardentemente para morar com o Senhor por toda a eternidade. Pai, que o Senhor Deus possa também falar e continuar falando com a igreja do Senhor, esses que vieram aqui nesta manhã, Pai,
que ouviram, permitiram que o Espírito Santo incomodasse eles vieram aqui nesta manhã. Senhor, ajuda cada um, Pai, a permanecer no centro da Tua vontade. Aqueles que perderam a alegria, que perderam a intimidade, o relacionamento, que perderam, Pai, até mesmo a fé, que não sabe se hoje, se o Senhor Jesus voltar, eles serão levados, arrebatados aqui, Senhor. Mas o Senhor está aqui para ajudar. O Espírito Santo aqui está aqui para iluminar. Estamos aqui, Pai, juntos, ó Pai, amando uns aos outros, Senhor. Pois é isso que o Senhor requer da igreja. Um amor, uma palavra de vida, uma palavra de verdade. Senhor, o Senhor quer que nós pregamos a mensagem, não para amaciar ego de ninguém, mas assim para falar a verdade pode doer, mas ela cura. A verdade, o conhecimento dela cura, dói, mas cura, liberta. Então, Senhor, que só nessa manhã eu possa ter e continuar tocando o coração de cada um, Pai, e que nós possamos estar atentos à sua volta, vigilantes e muito felizes e alegres da tua volta, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados.